Olá, eu sou o Alifer, aluno de Engenharia Elétrica da UFPR, e hoje eu vou fazer um tutorial aqui utilizando o Cadence. O que vai motivar esse nosso tutorial é o inversor CMOS aqui, e vamos realizar algumas simulações para ver o comportamento dele. Primeiramente, para sair dessa sua vista esquemático aqui e ir para uma vista de simulação, a vista maestra, você deve clicar aqui em Launch. Feito isso, AD Explorer, então Create New View. Ok. Nessa nova telinha pode dar OK de novo. E aí ele gera essa janela aqui do Maestro. Nela nós vamos puxar as variáveis do nosso esquemático. Para isso você deve clicar aqui, Click to Add Variable. Aí Copy From. Veja que as variáveis já estão aqui. Para a VDD, que é a tensão que polariza os transistores dentro do inversor, nós vamos colocar 1.6 e Apply. E VI, como vai variar, VIN, como varia, nós vamos colocar 0 apenas para inicializar a variável. Isso pode dar um OK. Agora vamos adicionar uma análise DC. Para isso, clique to Add Analysis e DC. Aqui, Design Variable. Vamos clicar em Select, Design Variable, e 2 cliques em VIN. Então, VIN vai começar em 0 e vai terminar em VDD. Mas cuidado para colocar a escrita correta. Apenas VDD o programa não entende. Então, você deve colocar var, aí parênteses, aspas duplas, VDD. E vamos colocar um passo linear de 1 milli. Então ele começa em 0, vai para 1 milli, 2 milli, até chegar em 1.6. Aí é só dar um OK. Agora vamos selecionar no nosso esquemático quais tensões ou correntes queremos simular. Para isso você deve clicar em Output, To be plotted, Select on Design. Aqui no seu esquemático aparece você pode selecionar qual fio desses aqui você pretende obter o valor. No nosso caso, vamos simular para VIN e VOUT. Então você clica nesse fiozinho e nesse aqui também. E depois a tecla ESC no seu teclado. Que você nota que os valores já estão aqui. Vamos também simular uma corrente. Para isso, vamos novamente em Output, To be plotted, Select on Design. Agora vamos entrar no nosso inversor. Você apenas dá 2 cliques aqui. Aí, OK, ele abrirá uma vista desse símbolo aqui nessa mesma janela. Então, você dá um OK. Aqui dentro, vamos simular a corrente no dreno desse NMOS. Então, você clica nesse quadradinho, abre essa janelinha oval aqui ao redor dele, e aí é só dar um ESC. Aí você pode voltar para essa setinha e voltamos para o maestro. Aqui nós queremos apenas 3 e ele acabou pegando mais 2 correntes. Essa IOV-IN e esse IOV-OUT são essas correntes aqui, IOV-IN e IOV-OUT. Como nós não estamos interessados, basta apagar aqui. Então você clica com o botão direito do mouse na variável e aí delete. Aqui também. Então queremos VIN, VOUT, tensões
e aqui a corrente no dreno do M0. Então, vamos simular. Simulation, netlist and run. Ele abre essa janelinha que mostra o andamento da simulação, se há algum erro, algum aviso. Aqui ele dá a mensagem que a simulação foi finalizada. E temos o gráfico. No gráfico, o nosso Vout é essa curvinha amarela, o Vin essa curva em vermelho e a corrente essa em verde. No momento, vamos analisar só as tensões. Então, para retirar essa curva verde, eu posso vir aqui ao lado e apenas desabilitar, clicando nesse olho aqui. Agora, podemos também adicionar marcadores, mexer nessa legenda do gráfico. Podemos colocar uma legenda para a curva. Vamos começar mexendo nesse eixo aqui. Por exemplo, eu quero o VIN, mas eu quero informar também a unidade dele. Então, eu clico com o botão direito sobre a palavra VIN, propriedades do eixo. Aqui em cima está VIN por default, o nome. Então, eu desabilito o default e coloco VIN em volts. E basta dar um OK. E aqui ele já muda. Aqui também, digamos que eu queira Vout. Então, eu vou dar um clique com o botão direito, propriedades do eixo. E aqui onde está default, eu vou colocar Vout em volts. E aí, dou um OK. Agora vamos adicionar um marcador numérico. Esse marcador pode ser pontual, pode ser horizontal ou vertical. Para adicionar ele, você deve clicar nessa bandeirinha vermelha. Inicialmente, vamos colocar o marcador pontual. Digamos que eu queira saber a tensão nesse ponto aqui. Então, eu clico nele e note que na janelinha aqui já aparecem as coordenadas dele. Aí basta eu dar um OK. E aqui está o marcador. Eu posso também movimentar ele para cima ou para baixo. E também eu posso movimentar ele usando essas setas aqui em cima. Para a direita ou para a esquerda. Agora vamos deletar esse marcador e vamos colocar um marcador horizontal. Então você vem aqui e seleciona o local onde você quer. Por exemplo, eu quero ele indo aqui por exemplo, em 800 milivolts. Então eu vou escrever aqui 800 mil. E aí eu dou um OK. Aqui está o nosso marcador horizontal. Eu posso também movimentar ele para cima ou para baixo. E agora vamos colocar o marcador vertical de novo na bandeirinha, vertical, e vamos colocar 500 mil. E dou um OK. Note que ele já aparece aqui. Também posso movimentar ele para frente e para trás. Também podemos apagar esses marcadores agora. Colocar o valor da corrente para aparecer novamente. E como o gráfico fica muito bagunçado, o que nós podemos fazer é separar esses gráficos, cada um para uma curva com a sua unidade, né? Então, você vem aqui nessa opção que divide os gráficos. Então, assim, ó, note que os gráficos de tensão ficam em unidade de tensão e os gráficos de corrente
em função de corrente, né? Agora, o nosso próximo passo seria uma análise quantitativa da nossa simulação. Então, vamos voltar o gráfico aqui novamente. Vamos omitir essa curva. E vamos ver o valor de Vout quando Vin é igual a VDD sobre 2, no caso 0,8. Então eu vou adicionar um marcador, um vertical, em 800 mili. Note que quando a tensão de entrada vale 800 mili, a tensão de saída vale 409,629. Ou arredondando, né, 410 milivolts. O nosso interesse é que quando esse Vin vale 0,8, o nosso Vout vale 0,8 também. Então seria jogar essa curva amarela mais para a direita. Para isso, nós vamos usar uma análise de tipo paramétrica, onde nós vamos variar o W do nosso transistor P para tentar jogar essa curva amarela mais para a direita, que é justamente uma das funções do simulador, né, que nos permite moldar o nosso circuito conforme o nosso interesse. Então vamos voltar lá para o nosso... Podemos fechar essa janela aqui? Voltamos para a vista maestra e vamos para o nosso circuito. Vamos então alterar o interior dele. Você dá 2 cliques, dá um OK. E vamos variar o W desse transistor P aqui. Então você clica nele, clica em Q no seu teclado. E aí vamos colocar o W dele como uma variável. Vamos colocar WPMOS. E aqui embaixo também. WPMOS. E Enter. Aqui você vê que ele já alterou. E importante, dar um check and save. Feito isso, você pode voltar. Dar um check and save aqui também. E aqui na nossa vista maestra, vamos puxar essa variável. Então aqui, clique, add variable e copy from. O nosso WPMOS já está aqui. Ele você não pode inicializar em 0, porque do ponto de vista da física do semicondutor, um comprimento igual a 0 não faz muito sentido. Então vamos colocar um valor arbitrário, por exemplo 800 nano. Aí é só dar um OK. Para variar esse W, não vamos usar uma análise aqui. Vamos usar uma análise por aqui mesmo. Então você dá 2 cliques na variável e aparecem esses 3 pontinhos. Vamos clicar. E aqui uma análise do tipo from to, de para. Vamos colocar de 500 nano até 1500 nano. E vamos colocar um passo de 100 nano, do tipo linear. É só dar um OK. E agora vamos apagar esse valor de corrente aqui, porque não nos interessa mais. Então clique com o botão direito do mouse e delete. E agora vamos simular novamente. Aqui ele demora um pouco, porque ele vai plotar várias curvas de Vin e Vout quando o W é igual a 800, 500, 600.
Claro que o nosso VIN não será alterado, apenas o Vout, né? Isso é uma aplicação bem interessante do nosso simulador Cadence, porque você pode ajustar os parâmetros do seu circuito conforme o seu interesse com ele. Por exemplo, nós queremos que a saída tenha um valor igual à entrada em 800 mil. Então, uma forma de fazer isso é variando o W do nosso transistor. Então, isso é uma ferramenta que auxilia nesse tipo de processo. É importante ressaltar também que essa tecnologia que nós estamos usando, ela permite apenas ela tem apenas uma sensibilidade, uma precisão de 10 nano. Então, por exemplo, ela consegue diferenciar 600 nano, 700 nano, mas, por exemplo, 601 nano e 602 nano não é possível ver essa diferença. E isso vai ser bem importante futuramente. Aqui já abriu a janelinha do gráfico. E aqui ó, você pode ver vários valores de Vout, cada um com o seu respectivo W. Aqui lembrando que o nosso interesse é Vout igual a VIN nesse 800 milho. Então vamos colocar um marcador vertical e um horizontal em 800 milho. Ok. E vamos colocar também um vertical em 800 milho. Okay. Aqui vamos dar um zoom. É só clicar nessa lupinha aqui em cima com mais um. Ó, aqui nós podemos perceber que o 800, deixa eu dar mais um zoom. Ele está entre a curva roxa e esse verde clarinho aqui. Então nós podemos vir aqui no Vout, nesse mais, e ver que a curva roxa é para um W igual a 500 e a curva verde para um W igual a 600. Então nós podemos refinar o nosso intervalo aqui de 500 a 600 e aí nós vamos analisar essa faixa aqui para ver qual W dá um valor mais satisfatório. Então vamos fechar a janela aqui novamente e vamos alterar a nossa simulação. Novamente aqui 2 cliques, 3 pontinhos, e agora de 500 até 600, com passo de 10. E aí, ok. E vamos simular novamente. Aqui, enquanto ele vai simulando, eu vou falar de algumas funções adicionais do nosso simulador. Aqui do lado, caso você queira parar a simulação, é só clicar nesse quadradinho vermelho. Também aqui você pode variar a temperatura, né? Porque o nosso semicondutor ele tem um comportamento diferente dependendo da temperatura. E isso para alguns circuitos pode ser interessante, né? Para saber o limite que você tem em termos de temperatura, o limite de operação, né? Mas no nosso caso aqui não será tão relevante. Também é importante ressaltar que nós estamos usando a tecnologia genérica, né, a Pascal lá dos componentes EGPDK. Então, caso você faça uma simulação com alguns outros componentes, você pode obter outros valores. Mas a operação dentro do simulador é praticamente a mesma. Aqui ele já gerou novas curvas. Vamos colocar um marcador horizontal 800 milho.
colocar um OK. Vamos colocar um vertical também. 800 milha. OK. Agora vamos dar um zoom. Aqui nós podemos notar que o nosso ponto de interesse está entre a curva verde e essa curva ciano. Clicando aqui no mais em Layout, quem gera a curva verde é 500 nano e a curva azul é 510. Então o nosso valor está aqui em algo entre 500 e 510, digamos 502 ou algo assim. Nós poderíamos refazer uma simulação refinando o intervalo entre 500 e 510 com um passo de 1 nano. Só que a nossa tecnologia não permite isso. Ela só... o mínimo intervalo de variação dela é 10 nano. Então nós vamos ficar com esse valor aqui que é o mais próximo possível. Que eu vou mostrar que vai dar um valor razoavelmente, na verdade, bem satisfatório. Então o nosso W do PMOS vai ser esse 500 nano aqui. Então nós voltamos lá para a janela das variáveis, podemos fechar esse gráfico e vamos colocar aqui no W do PMOS 500 nano, um Enter, e agora vamos refazer a simulação. Aqui o gráfico já está aberto. Agora vamos colocar um marcador vertical no VIN igual a 800 milha e dar um OK. Ó, nós podemos ver que quando o nosso VIN vale 800 milha, o nosso Vout vale 796 milha aproximadamente. Então é um valor bem satisfatório. Agora, tendo feito esse ajuste, nós vamos fazer uma análise do nosso circuito variando o tempo, porque agora nós estamos preocupados só com variações dos nossos valores de tensão. Agora vamos analisar no tempo. Então, vamos fechar essa janela e vamos criar um novo esquemático do nosso inversor. Então vamos lá em File, New, vamos chamar ele de inversor underline teste 1 e uma vista do tipo esquemático. Isso é bem importante aqui, e vamos dar um OK. Podemos fechar essas outras janelas aqui que nós não vamos usar. E essa do inversor teste também. Agora aqui nós vamos criar um novo esquemático. Você pode usar o atalho clicando I no teclado e abre essa janelinha aqui, que é o mesmo que clicar aqui em Create e Instance. Então vamos pegar o nosso inversor aqui. Inversor. Aqui o símbolo dele. Vamos colocar ele aqui. Vamos dar um ESC. Agora vamos pegar a entrada e a saída com um fio. Use o atalho W. Aqui temos o fio da saída e aqui da entrada. Agora vamos pegar uma fonte de tensão. O atalho I novamente.
Agora, na biblioteca na loglib, vamos pegar uma fonte VDC. Aqui. Essa fonte que é responsável por polarizar os transistores internos. Então aqui vamos usar o W para colocar um fio aqui e outro aqui. Esse fio, ou melhor, por enquanto ainda não, vamos colocar agora uma fonte que vai gerar pulsos, o atalho I, e agora aqui V pulse. E agora colocamos essa fonte aqui. Vou colocar mais um fio, atalho W no teclado. E um GND. Aqui. Vamos também colocar um capacitor aqui na saída. Um capacitor de 1 picofarad. Vamos colocar um GND. Para não ficar só abrindo essa abinha aqui, nós podemos copiar um componente já existente. Então, você clica na tecla C do seu teclado e em cima do componente que você quer copiar. Depois ele já sai aqui copiado. Esse capacitor deve ter 1 picofarad, então você clica nele, tecla Q. Aqui ele já está com 1 picofarad, um valor bem baixinho. Agora nós vamos ajustar a tensão ajustar a tensão dessa fonte, clicar sobre ela, tecla Q. Então queremos que ela vá de 0 até VDD. Queremos um período de 1 sobre a frequência. Vamos chamar de FREQ. O tempo de subida vamos colocar de 10 picosegundos. E o tempo de descida também. Opa, só o P. É isso mesmo, só dar um Enter. Aqui essa fonte deve ter o valor VDD. Então aqui VDD, Enter. E agora vamos nomear os nós. Só clicar nesse fiozinho aqui com ABC. Então vamos arrastar ele aqui. Vamos colocar VDD exclamação. Isso você usa para nomear um nó global, que ele estará aqui e também dentro do seu símbolo. Aí essa janelinha fica aberta aqui. Vamos colocar agora GND exclamação aqui embaixo. Agora vamos nomear VIN e VOUT. VIN aqui e VOUT aqui. Aqui está tudo pronto, podemos simular. Apenas aqui ilustrando o que eu havia dito sobre o VDD exclamação e o GND exclamação, vamos entrar aqui no símbolo. Note que alimentamos o transistor PMOS com o VDD exclamação, com GND exclamação. Então, quando eu coloco a fonte entre VDD e GND lá no meu circuito de teste,
o simulador entende que a fonte está alimentando esses nós aqui. Isso é como que eu poderia dizer? Uma boa prática, que é não colocar fontes dentro do seu símbolo, né? Porque você vai comprar, por exemplo, um CI no mercado e ele é um componente passivo, né? Ele não tem uma fonte dentro. Então aqui também, nós não colocamos fontes dentro do nosso símbolo. As fontes ficam no esquemático de teste. Então aqui são apenas nós globais que nós chamamos lá no esquemático de teste. Então eu vou dar um check no save e vou voltar. Então aqui tudo certo, podemos realizar a nossa simulação. Primeiro salvar, né? Launch, the Explorer, create new view, ok. Aqui uma vista maestra. Já está aqui. Então vamos adicionar as variáveis no circuito copy from. Eu esqueci de comentar que esse W você pode alterar lá dentro. Então vamos alterar ele agora. Aqui dentro do seu símbolo, você não precisa mais usar o W, porque já arbitramos um valor para ele, né? Então clica no transistor, tecla aqui e vamos colocar o valor aqui, que era de 500 nano. Aqui também. Aí só dar um enter. Ok, 500 nano. Aí você salva, sobe para o símbolo, salva novamente, vai para a vista maestra. Agora vamos notar que WPMOS não será mais uma variável. Deixa eu apenas apagar ele aqui. Deletar. Adicionar variável. Copy from. Apenas FREC e VDD. VDD 1.6, como de costume. Apply. E FREC vamos colocar 1 mega. E dar um OK. Aqui vamos adicionar uma análise do tipo transiente, cujo o tempo de parada deve ser suficiente para ter 4 períodos no nosso sinal. Então, se nosso sinal tem frequência FREC, então ele tem um período de 1 sobre FREC. Como queremos 4 períodos, deve ser 4 sobre FREC. Mas FREC não podemos digitar assim, porque ele é uma variável. Então, var, parênteses, aspas duplas novamente e parênteses. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, caso eu mude o valor da frequência, o período aqui da amostragem muda automaticamente. Eu não preciso mudar aqui e aqui. Por exemplo, eu poderia só deixar 4 sobre 1 milhão. Mas não, eu vou deixar em função de uma variável, porque aí mudando aqui, o valor aqui já é alterado. Vamos conferir rapidamente. Ok. Agora vamos selecionar as variáveis que vamos plotar. Selecionar no esquemático. Vamos plotar V1 e vamos plotar Vout. E dar um ESC. Então vamos para a nossa vista maestra novamente. Opa, vem apenas vem, então vamos deletar aqui e vamos refazer o processo. Output to be plotted
Select on Design. Eu vou aproveitar também para plotar aquela corrente no dreno. Então, clico aqui 2 vezes. Aí, OK. E aqui a corrente no MO. Voltamos lá para cima. Quero também VIN e VOUT. Essa. No Maestro, novamente. Perceba. IN e VOUT não nos interessa. Então vamos apagar. Então agora podemos simular. Perceba também que aqui ele já mostra que VIN e VOUT são do tipo tensão e a corrente, esse sinal aqui é do tipo corrente. E aqui está o nosso gráfico. Está meio bagunçado, então vamos separar. Primeiro vamos omitir a corrente, né? E vamos separar ele aqui. Ó, podemos notar aqui que a nossa tensão de entrada em amarelo, quando ela está em nível lógico alto, a nossa saída está em nível lógico baixo. E quando a nossa entrada está em nível lógico baixo, a saída está em nível lógico alto. Como deveria se comportar o nosso inversor. Perceba também que as transições aqui do VIN, elas são bem abruptas, né? Enquanto a transição da saída é um pouco mais arredondada. Esse efeito causado pelo capacitor que nós colocamos. Aqui também podemos analisar como a corrente ela é afetada por essas transições. Aqui você pode, por exemplo, se eu quero analisar só esse intervalo aqui, eu posso diminuir essa barrinha aqui em cima. Então eu trago ela até esse primeiro pico aqui de corrente. Aqui. Ó, o que nós podemos perceber aqui, ó, é aquela transição meio arredondada que eu comentei, né? Que nas transições de subida do VIN e de descida do Vout, nós temos um pico aqui de corrente, né? E nas transições de descida do VIN e subida do Vout, nós temos um pico bem menor do que aquele ali. Por exemplo, esse aqui é de 70 microampere e esse aqui de 177 microampere, tá bom? Então agora vamos analisar a influência da frequência nessa nossa curva. Vamos, por exemplo, plotar uma frequência de 20 MHz agora, não mais 1 MHz. Então aqui nós colocamos 20 MHz, Enter. Agora simular. Veja, como eu comentei, agora eu apenas altero essa variável e como a minha simulação é em função dela, a simulação já se altera por conta própria, né? Eu não preciso mexer nela. Aqui vamos separar os gráficos. Ó, nós podemos notar que a transição aqui agora ela é bem mais rápida, por conta que a frequência acaba interferindo na nossa saída, né? Ela interfere naquele capacitor e interfere também nas capacitâncias parasitas do nosso transistor. Então aqui, quando está em nível lógico alto, desde aqui ele já está em nível lógico alto, mas até a minha
saída atingir o nível lógico alto, que é, por exemplo, aqui ela deve atingir o nível lógico baixo. Até ela atingir, já está quase no momento de ocorrer outro pulso. Aí aqui, até ela atingir o alto, já começa outro pulso. Então, a transição é tão rápida que o nosso Vout fica dessa maneira. Então, vamos simular mais um caso. Você pode notar que ali estamos no limite. Se eu aumento um pouco a frequência aqui, vamos dizer 40 MHz, eu simulo novamente. Nós vamos notar agora aqui no nosso circuito, vamos separar, que a tensão ela mal chega em 0 volts aqui e ela já começa a subir. Aqui ela mal chega em 1.6 e começa a descer. A corrente aqui ó, também, ela não chega até 0 microampere. Então isso aqui é uma limitação no nosso circuito. Nós vimos que entre 1 MHz e 20 MHz, nós temos uma operação onde ele ainda vai de 0 a VDD obedecendo a transição aqui. Mas dado um certo valor de frequência, o capacitor que nós colocamos de 1 picofarad e as capacitâncias parasitas, nosso inversor começam a atuar de modo que a tensão não chega mais nem a 0 e nem a VDD. Então, esse foi o nosso tutorial do inversor CMOS no Cadence. Espero que tenham gostado e aprendido algo. E vamos agora para uma nova simulação de um espelho NMOS e também um espelho Wilson.